Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá conhecer a nossa temática, a aula 6.1, de olho na tela. Vamos fazer a introdução à literatura, né? Vamos ver os conceitos, a linguagem, texto literário, texto não literário e a literatura na Idade Média, ok? Então, amadinhos, sejam bem-vindos à aula 6.1. Como sempre, a gente começa trabalhando um texto atual. Hoje, esse texto aqui, ó, será muito conhecido, é o soneto de separação, né, este poema de Vinícius de Moraes. Então, vamos à leitura. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso, branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente, Vinícius de Moraes. Vamos aqui para o nosso tom de conversa. Soneto de separação de Vinícius de Moraes. Vamos lá. Como o título sugere, esse soneto tem como tema a separação, ele está afirmando. A que tipo de separação ele se refere? Que deu para perceber no soneto de separação de Vinícius de Moraes? A que tipo de separação? De separação, há vários tipos de separação. Mas qual é o tipo? Então, temos aqui, ó, se refere à separação amorosa, né? Olha só, como que ele confirma, né? Ele afirma que é uma separação amorosa, porque ele lá no trecho do poema, lá no verso assim, e das bocas unidas fez-se a espuma, fez-se de triste o que se fez amante. Olha, então, houve um rompimento amoroso, ok? Vamos conhecer um pouquinho, né, sobre Vinícius de Moraes, aqui, ó. Nascido no Rio de Janeiro, foi um dos mais importantes artistas brasileiros. Ao longo de seus quase 67 anos, criou um leque de produções literárias e musicais memoráveis. Além de um dos mais famosos nomes da música popular brasileira, MPB. Foi escritor, poeta, jornalista. Vou grifando aqui para você, ó. Crítico de cinema, diplomata e muito mais. Foi um dos grandes nomes da cultura do Brasil no século XX e é conhecido como Poetinha, apelido dado pelo seu parceiro Tom Jobim. Vinícius de Moraes sempre será lembrado como um dos principais nomes da MPB, da música popular brasileira, né? A música Chega de Saudade, por exemplo, com a batida de violão marcante, ficou mundialmente famosa e tornou-se outra das canções símbolos da bossa nova. Em 1965, o artista compôs, junto a Edu Lobo, a música Arrastão, interpretada por Elis Regina. A canção ganhou o Prêmio Festival Nacional de Música Popular Brasileira da Rede Record. E aí, ficou curioso para saber a
a canção, conhecer a letra da música, a melodia da música? Amadinho, então vamos lá, vai lá pesquisar. Pesquise aí a música, a letra da música Arrastão, a melodia Arrastão. Chega de saudade de Vinícius de Moraes, tá certo? Então vamos lá. O que é literatura, Amadinho? O que você entende de literatura? O que você ouviu falar sobre literatura? O que é literatura? Então, música é um tipo de literatura? É literatura. Música, poema é literatura? É também literatura. Na literatura, Amadinho, você pode o quê? Usar a sua imaginação. Sim, pode usar sim. Você pode usar as metáforas da vida, porque você vai usar palavras no sentido figurado para expressar o seu sentimento, tá certo? A linguagem vai ser conotativa. Mas vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, ó. Esta imagem é um texto literário. Aqui dá para expressar vários sentimentos. Vamos analisar aqui. Eu vou dizer se aqui é uma literatura? É uma literatura. Então, a pergunta é: o que é literatura? É a arte que utiliza a palavra como matéria-prima de suas criações. Porque com a literatura, com as palavras, você vai criar frases, né? Poemas, versos. Quantos e quantos sonetos? A letra do poema aqui de Vinícius de Moraes faz parte da literatura. Ele usou palavras, né? E para expressar os sentimentos, beleza? As suas emoções. A literatura tem função? Sim, Amadinho, nós temos aqui a função cognitiva, a estética, a catártica, a função função político-social. Você vai começar a observar essa questão da arte com as palavras na poesia, no período de por exemplo, em cada movimento literário, cada estilo literário. Aí você vai fazer a relação. Quando, lá no romantismo, lá na terceira geração, a poesia de Castro Alves é classificada, né, nessa função político-social. Começa a analisar. A questão da função estética, nós temos aí a poesia contemporânea, do modernismo, tá certo? E assim você vai percebendo, mas aqui a gente vai mostrar uma a uma para você, começando com a função cognitiva. Função cognitiva é passar conhecimento, ser usada para ensinar alguma coisa. Vamos lá. 2 e 2, 4. Ferreira Goulart. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena. Como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, e sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Então aqui Ferreira Goulart, ele vai passando um conhecimento, tá certo? É uma maneira dele expor o que ele já tem para outra pessoa. E a pessoa lendo vai refletir o que está acontecendo,
tá certo? Agora, a questão é relacionada à estética. Lembra dos autores parnasianos? Aquela preocupação de escolher as palavras rebuscadas. O importante era a estética, fazer a combinação, as rimas perfeitas. Aqui não era questão amorosa não, amadinho. Não tinha questão amorosa, mas a questão do perfeccionismo mesmo, de escrever bem, tá bom? Elaborar o poema, os versos perfeitos. E tanto que eles aqui usaram bastante, os parnasianos, soneto. Profissão de fé. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor, por isso corre por servir-me sobre o papel. A pena, como em prata firme, corre o cinzel. Tosse, aprimora, alteia, lima, a frase e enfim. No verso de ouro, engasta a rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourive saia da oficina. Sem defeito, assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir deusa serena, serena forma. Olavo Bilac. Então, aqui está presente a função estética, que existe para ser admirada, porque é bela. E aqui, o poeta, ele até se considera um ourives. Ele vai escrever o poema igual o ourive vai fazer uma joia, com aquele cuidado, com a perfeição. Beleza? Agora, temos aqui Manuel Bandeira. Já na poesia aqui, neste poema aqui, nós temos aqui a função catártica, que vai liberar os sentimentos através da literatura, né? Essa catarse significa o alívio de tensões e desabafo. Vamos lá. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente. Então aqui está liberando, está libertando o que? Os sentimentos através da poesia, por meio da poesia. Agora aqui para vocês a função político-social, né? Que eu já comentei aqui. Castro Alves é um. Beleza? Então interfere na sociedade, tem a opinião da pessoa, é uma literatura enganjada, comprometida com a defesa de certas ideias políticas. Temos aqui o seguinte, o poema Navio Negreiro, de Castro Alves, que denuncia a escravidão. Presta atenção, a escravidão. Incitando o povo a acabar com ela. Lá na terceira geração ainda não tinha ocorrido, né, a libertação dos escravos. Mas os escritores se reuniam, conversavam. E aí o que aconteceu? Logo, Princesa Isabel, né, assinou. O romance O Cortiço, olha o Cortiço, né, que é de Aloísio de Azevedo, é lá do realismo, tá certo? Realismo, naturalismo, lembra lá? O Cortiço, que vai contar da realidade, né? Não vai falar lá da sociedade, não, vai falar a vida do jeito que ela é. E acontece mesmo, vai mostrar a pessoa,
simples. Então vamos lá. Apontando a miséria material e moral dos moradores desse tipo de habitação. Então, o cortiço também tem a função político-social. E o poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, né? Denunciando a vida sofrida do sertanejo e a exploração do seu trabalho pelos donos de terra do Nordeste brasileiro. Falei, Morte e Vida Severina, porque eles eram bastante explorados, né? Morte severina, morte severa, vida severa, aquela vida sofrida do sertão. Beleza? Então, amadinho, vamos recordar. Recordar o que, amada? Como eu falei, né? O que é a literatura? É a arte das palavras, é o jogo das palavras no sentido que figurado. Para entender isso, a questão da linguagem, se é figurada, se é real, vamos supor, denotativa, conotativa, você tem que lembrar o que é denotação, o que é conotação, tá certo? Então, quando eu tenho um texto, por exemplo, eu pego o jornal e vou ler uma notícia, lá faz uso o quê? Da linguagem conotativa ou da linguagem denotativa? Ela quer passar uma informação, ela é clara, ela é objetiva, ou ela é subjetiva, que mexe com os sentimentos, com as emoções? O que você acha? A notícia de jornal. Ficou uma interrogação? Não, né, amadinho? Então vamos lá. Quando a palavra é utilizada no seu sentido comum, preste atenção. Aparece do jeito que aparece no dicionário, dizemos que ela foi empregada denotativamente. Quer dizer, no sentido denotativo é no sentido real do dicionário, tá bom? Só vai ter, por exemplo, se eu falo que vamos supor, é uma fera, essa fera é fera mesmo, um animal, tá bom? Não é imaginar fera em outro sentido, não, de fera mesmo. Então, vamos ver esse poema aqui ao lado, aí você vai perceber, ó. Se você é uma dessas pessoas que não tem sorte, quando vir a luz no fim do túnel, corra, pois é um trem. Eu tô sem luz. Que luz? Se jogar assim, que luz? É luz solar, é elétrica, sem imaginação, sem criatividade, perdido. Então, quando é na denotativa, não te dá essa variedade de significado, não. Vai ser apenas um denotativo sentido real do dicionário. Quando, porém, é utilizado com sentido diferente daquele que é comum, dizemos que é empregada conotativamente, ou seja, na linguagem figurada. Mais um exemplo aqui para vocês na linguagem figurada. Olha, preste atenção. Meu irmão é fera. Ó, a fera fugiu para a mata. Fugiu do zoológico. Então, quando eu falo fera aqui, é a fera mesmo. Mas quando eu falo meu irmão é fera, quer dizer que ele é esperto, ele é inteligente, ele entende das coisas, entendeu?
É assim. Então, dá vários significados. Beleza? Então, vamos lá. Denotação. Denotação, você vai lembrar do dicionário. Dicionário. Palavra com significação restrita. Ok? Palavra com sentido comum. Vou grifando aqui para vocês. Aquela que é encontrada no dicionário. Denotação. Dicionário. Olha o desenho aí. Palavra utilizada de modo objetivo. E linguagem exata e precisa. Não vai, vou dizer assim, não vai te dar brecha para pensar em outra coisa. É aquilo e pronto. Beleza? Vamos ver aqui neste exemplo, você vai entender. Ó, tudo passa, tudo muda. Tudo passa, tudo muda. Se não tivesse a imagem, né? Aqui, ó, tudo muda. Tem muda, quando eu falo muda, planta. Mas se ela tivesse solta, né? Tudo passa, tudo muda. Mas essa passa, é passado verbo, que é por um período, né? E a passa, ele tá falando da uva passas. E aqui muda de planta. Tá certo? Olha aí, qual é o sentido? Quando fala muda aquela pessoa que não fala. Muda de vida. Ter outra visão. Tá entendendo? Tem que estar no contexto. Sozinha não tem como analisar se está no sentido real ou no sentido figurado. Mais outra aqui. Gata, por você eu vira até ateu. Ateu. O que é ateu, amadinho? Aí vai. Ateu dispor, sua linda. Tá certo? Então, ele tá fazendo aqui até a questão de um trocadilho. Beleza? Jogo de palavra aqui. Conotação. Sentido conotativo significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, que já foi falado, ou seja, cujas palavras, expressões ou enunciados ganham novo sentido. Olha só, vai ter mais de um sentido. Em situações e contextos particulares de uso. Isso aqui é bem famosa, já constou no Enem. Ó, rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Ó, quando fala rede social, você vai fazer ligação com o quê? Da questão da tecnologia, né? Mas aqui a rede, ó, que é a rede mesmo, no sentido real, assim, é dividida com várias pessoas. Por isso que fala social. Tá ok? Conotação no texto. Conotação no texto. Vamos aqui, ó. Tenho aqui um trecho, né, da música de Herbert Viana e temos aqui um formigueiro. Qual a relação que tem aqui dos dois? Tá bom? Aqui é o formigueiro de formiga mesmo. Tá bom? Denotativo, a imagem. E no texto já é conotativo, é no sentido figurado esse formigueiro. Vamos lá. Eu vejo um avião no céu que vai para onde você mora. Eu sinto a toda hora essa coceira, este calor. Eu acho que sentei no formigueiro do amor. Então, essa questão dele ficar inquieto, esse formigueiro. Beleza? Tá no sentido formigueiro, de formiga no sentido real, não. Tá no sentido conotativo. Então, você tem algum lugar especial aqui.
Olha aqui, gentinha. Olha aí a formiguinha carregando para o formigueiro. Agora que outra tirinha que você vai prestar atenção e você vai chegar a uma conclusão. Será que acontece a denotação ou será que é a conotação? Lembrando, denotação sentido real e conotação várias interpretações, tá bom? Um novo sentido, tá bom? Um novo significado, beleza? Isaías, quebra um galho para mim? Claro! Que bom! Preciso que... O que aconteceu? Houve aqui uma confusão, né? Perceberam? Quando o chefe chega a Isaías, quebrar um galho é prestar algum serviço, né? Dar uma ajuda. Não é isso, esse sentido que dá para interpretar? Mas Isaías, ele pegou um galho literalmente, né, no sentido real, e quebrou o galho mesmo. Beleza? E aí a pergunta, denotação ou conotação? Então, quando eu falo quebrar um galho, é pedir um favor. Aí tá no sentido o quê? Figurado. E quando Isaías quebra realmente o galho, tá no sentido denotativo, no sentido real. Muito bem. Texto literário e não literário. Qual é a diferença? Amadinho, quando eu falo texto literário, vai mexer com os sentimentos, as expressões, vai ter figuras de linguagem, bom, que são os recursos expressivos, beleza? E o não literário vai ser aquela linguagem mais objetiva, informativa, tá? Então, vamos lá. Texto literário, a poesia é um texto literário. Carlos Drummond de Andrade, vamos lá. Gastei uma hora pensando um verso. Que pena, não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha alma a vida inteira. Carlos Drummond. Então, aqui é um texto literário. Bom exemplo, poesia, texto literário. Poema, texto literário. Música é um texto literário. E o não literário? Ó, as notícias, né? Aqui, ó, diário de notícias. Você vai encontrar em jornais, nas informações, né? Nas manchetes de jornais, notícias. Beleza? Texto literário, na música. Aqui tem a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, ó, e Humberto Teixeira. Essa música é de 1947. Vamos lá. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei, ai, meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede lá no sertão. Que é um exemplo, música, a sonoridade, né, a musicalidade, é um texto literário. Mais outra aqui, um texto literário, aqui, ó, olha, quem será? Presta atenção aqui, amadinho. É o compositor Silvio Santos. Quem é o cantor? Lembra do professor? Silvio Santos, Silvinho? Olha só essa letra da música, A Porto-Velheira. Ó, quem tiver a oportunidade de pesquisá-la, de ouvir, amada, é maravilhosa. É dançante, não dá para ouvir a música sem dançar.
Vamos lá, eu não vou cantar, só vou ler e você já vai perceber que é um texto literário. Várias interpretações. Olha lá, a menina que vem descendo a ladeira na beira do rio Madeira. O menino seguindo o trilho para ir tomar banho de cachoeira. A dona de casa levando a sacola de palha que é hora de fazer feira. Olha lá, o casal tá namorando, contemplando o pôr do sol. A turma do bairro no campinho para jogar um futebol. No Cainago, o pescador chega com peixe no anzol. Eita, gente guerreira que é trabalhadeira, que vive a moda porto-velheira. Esse povo é da Amazônia, essa gente é de Rondônia. Essa gente que trabalha e tanto sonha. Mês de junho tem flor do maracujá. Mês, costumes, vem pra cá que eu vou já te contar. A bacana tá na tigela, abacaba, opa, tá na tigela. O suco de buruti tá no pote, dá sair para esse menino, para ele crescer e ficar forte. A copaíbra para curar, andiroba para não inflamar, tirar leite da castanha para fazer bolo de macaxeira. Creme de cupuaçu já coloquei na geladeira e o palmito da salada eu vou buscar na pupunheira. Aqui está presente também, amadinho, a função cognitiva, porque ele já vai passando os conhecimentos, vai passando a informação também. A porto-velheira do professor Silvinho. Texto literário também, a gente já leu as poesias. Quais são as características, né? Temos aqui, possui uma função estética, recorre à função poética e emotiva, né? Porque vai ser a questão da subjetividade. Utiliza a linguagem conotativa e polissêmica, porque vários sentidos, várias interpretações. Leva a uma criação pessoal subjetiva da realidade. Utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos apresentados em simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. E agora, texto não literário. Tá aqui. Isso aqui é uma manchete, uma notícia, né, do jornal. Diz o seguinte, ó. A mediação tecnológica de Rondônia tem um papel importante para impulsionar a educação no estado quanto a respeito à inovação à tecnologia. Então aqui é uma notícia, então aqui você vê é o sentido real, é conotativo. Denotativo, não vai ter outra interpretação. Vai passar só a informação. Vai usar aqui a função referencial. Veja aqui, ó. O governo de Rondônia, por meio da Secretaria do Estado da Educação, SEDUC, investe no planejamento aplicado à melhoria dos índices da educação. A mediação tecnológica de Rondônia tem um papel importante para impulsionar a educação no estado quanto a respeito à inovação e à tecnologia. Então, aqui você percebe que é um texto informativo, tá bom? Não vai ter uso dos recursos estilísticos, que são as figuras de linguagem. E quais são as características, né, de um texto não literário, amadinho? Olha só. Como eu acabei de falar ainda há pouco, né? Função referencial, né? Informativa, objetiva, utilitária. Vai fazer uso da linguagem denotativa real, vai ser clara. Vai relatar fatos reais de forma impessoal. E não vai utilizar figuras de linguagem. O que nós temos essa questão? O texto literário faz uso, os recursos, né, estilísticos, as figuras de linguagem, a presença. Já no não literário, não faz uso. No texto literário, eu tenho o quê? A linguagem conotativa. E no não literário, eu tenho o quê? Denotativa, ela é clara. Ok? Vamos descobrir aqui, né? Vamos perceber
a diferença, né, do texto literário e do não literário. Vamos pelo literário. A linguagem empregada é de conteúdo que? Pessoal, cheia de emoções, valores do emissor ao emprego de subjetividade. No caso, né? Ó, literário, subjetividade, o eu, a função emotiva. Emprego da linguagem multidisciplinar, cheia de conotações, sentido figurados, né? É um texto polissêmico. Linguagem poética, lírica, expressa com objetivos estéticos na recriação da realidade ou criação de uma realidade intangível, somente literária, primor da expressão. Já o não literário, o texto não literário, ó, uso da linguagem o quê? Impessoal, né? Impessoal. Objetividade em linha reta, é um texto claro. Linguagem denotativa, único significado. Representação da realidade tangível. Ok? Muito bem. Aqui, um pouquinho, vamos recordar. Qual é a recordação? Aqui eu vou ler para vocês, amadinho, a questão da literatura. Vamos recordar um pouquinho aqui, ó. A literatura é uma arte produzida com palavras. Sua definição específica depende de questões diversas, tais quais de ordem social, histórica e cultural. A literatura está presente em todas as civilizações, das mais antigas tribos até no cotidiano das grandes sociedades contemporâneas, seja nos livros clássicos, seja nos muros das capitais. Manifestações verbais podem ser consideradas expressões literárias. O que e quais são os chamados gêneros literários? Olha aqui, ó, informação, curiosidade, ó. Literatura construída por Aristóteles. Para o pensador grego, a literatura seria uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Na época, o filósofo ainda dividiu a literatura em 3 categorias ou gêneros clássicos, que é o lírico, o épico e o dramático. Os gêneros literários são categorias ou conjunto de obras que possuem as mesmas características estruturais, narrativos, poéticos, dramáticos. É possível dizer que a literatura e toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética, ou seja, é literatura um discurso que não pretende apenas comunicar algo, mas também construir um dizer que seja belo ou envolvente em um nível sensível à humanidade e humanamente profundo. Funções. A literatura não tem uma função absoluta e definida. Então, aqui a questão quando o Aristóteles fala que é uma imitação, ou seja, um vai criando a partir do outro, tá? Haverá uma intertextualidade também. A história da literatura. Por ser definida como a ciência que estuda a produção literária de um povo sob um viés cronológico, quando se estuda os diversos autores do passado, em alguma medida percebe certa correlação entre os dizeres de cada escritor, construindo movimento ou escola literária. Então, quando você for analisar uma obra literária, você tem que fazer essa relação. Em que ano está acontecendo? Aí você vai fazer o que acontecia no mundo, qual é o contexto histórico. Sempre haverá pista, tá certo? Beleza? Ok. Então, meus amadinhos, aqui a gente
encerra a primeira parte da nossa aula. Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!